Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal Café com Pilates. Para quem não me conhece, meu nome é Thalissa Laranjeiras, eu sou fisioterapeuta, instrutora e treinadora do método Pilates. Atuo com Pilates há mais de 10 anos, tenho inúmeros profissionais formados através da minha metodologia. E hoje o nosso vídeo tem como tema principal falarmos um pouquinho sobre as minhas escolhas na aula experimental. Como planejar a aula experimental, como ter realmente uma aula experimental de sucesso, que o seu aluno feche o plano com você, goste da sua aula e já tenha os seus primeiros resultados. Primeiros resultados na sua primeira aula. A sua aula experimental tem que ser uma aula avaliativa. Você precisa conhecer aquele aluno e ao mesmo tempo impressionar esse aluno de como o Pilates é capaz de tornar-se indispensável na vida dele. Então, se esse conteúdo é de valor para você, não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar com um colega que vai fazer muita diferença essa aula que eu vou dar hoje para vocês na vida dele. Então compartilha, gente, não seja aquele amiguinho ruim que não quer compartilhar conhecimento, tá? E comentem esse vídeo no final, que eu fico muito feliz em saber se realmente esse conteúdo foi de relevância para você, te ajudou em algum quesito, e eu fico muito feliz de ir lá responder para cada uma de vocês, ok? Vamos lá? Bora lá! Bom, primeira coisa que a gente tem que pensar quando um aluno entra em contato com você ou ele entra dentro do teu estúdio. Se ele entrou em contato com você, bem provavelmente alguém te indicou, isso já é um bom sinal, ou ele encontrou você numa rede social, e isso é muito importante você saber por onde ele veio, para saber realmente quais são os canais que estão gerando esse resultado positivo para o teu estúdio e para o seu nome, certo? Segundo ponto, teu aluno entrou, você já tem que ter alguns parâmetros de posicionamento para que ele se sinta à vontade. Primeiro, ele entrou, o teu estúdio tem que estar bonitinho, então mantenha teu estúdio limpo, organizado, ofereça uma água, um café, seja gentil, seja comunicativo, converse com o seu aluno. Segundo ponto, tenha postura profissional, não vai atender o seu aluno todo encurvadinho ou mexendo no celular, não, gente, tenha postura. A gente vende realmente o nosso produto, então você é o espelho da sua aula. Então os seus alunos vão olhar para você e falar assim: poxa, que postura elegante que tem essa professora, que bom posicionamento, como ela fala de uma forma clara, que eu entendo. Então todos esses pequenos detalhes no conjunto faz total diferença. Segundo ponto que é fundamental é você ter planejamento e organização. Na hora que o teu aluno entra para o teu estúdio, tudo tem que estar organizado de uma forma clara, para que você não se perca no seu raciocínio. Então não vai deixar para organizar a aula e escolher o aparelho ou escolher o acessório de última hora. Já tem ali tudo planejado. O que vocês têm que colocar em mente? A aula experimental é uma aula para você avaliar como está o seu aluno quando ele chega para você. Ele sempre chega para você contando o porquê que ele veio fazer a aula. Alguns vêm para realmente ter qualidade de vida, outros vêm porque estão com algum desconforto em alguma região do corpo. Outros vêm realmente porque querem fazer uma atividade física ou querem melhorar a performance. Então é necessário saber todos esses quesitos antes de dar uma aula. Porque às vezes você planeja uma aula mais tranquila para uma pessoa que quer performance. Vem um aluno do CrossFit que quer ganhar mobilidade para que ele melhore a performance dele no esporte. E aí você vem e dá uma aula muito tranquila. A pessoa não vai gostar, então você precisa trabalhar conforme o seu aluno precisa ou necessita. A mesma coisa de um idoso. Você não vai dar uma aula para o idoso que tem algum risco de queda ou algum exercício muito elaborado, que ele tem perigo de se machucar, se lesionar. Não, a gente tem que ter bom senso, tá, pessoal? E esse bom senso faz todo o diferencial no resultado final da sua aula. Pensando em quesito avaliatório, essa aula é uma aula extremamente rica para você colher informações do seu aluno, por isso que é importante você escutar o que ele tem a te dizer e observar através de movimentos o que o corpo dele tem a dizer. Então você tem que escutar o que o seu aluno tem a dizer e o que o corpo dele tem a dizer sobre tudo isso que ele acabou de relatar para você. Então são essas duas ferramentas importantíssimas que você não pode deixar escapar. Então, meu povo, não é aula experimental não é a aula para você mostrar
todos os equipamentos de Pilates para o seu aluno, falar, vou passar você um pouquinho em cada aparelho para você conhecer. Não é isso, você não vai fidelizar o seu aluno através disso. O teu aluno não veio aqui fazer um tour para conhecer os equipamentos de Pilates, ele veio aqui porque ele quer resultado, ele quer solucionar o problema dele, certo? Quando você vai no seu consultório do médico, você está com dor, o médico fica andando com você, olha, isso daqui é tal. Não, gente, não dá. Ele quer saber o que você veio fazer porque ele quer solucionar o seu problema. É a mesma coisa quando o teu aluno chega ao teu estúdio, tá? Não conte historinhas do método Pilates. Ele também não quer saber sobre isso. Se ele quiser, ele vai lá, dá um Google, pesquisa e sabe rapidinho. Não precisa perder tempo com isso. Não fique do lado do teu aluno colocando mão, tentando ser extremamente ativo ali, para o teu aluno sentir realmente que você está ali. Não, gente, deixa o aluno livre, conversa, perceba o movimento, deixa ele se movimentar de uma forma livre. Não congele o seu aluno, certo? E aí, pensando nos movimentos avaliatórios, Thalissa, como que você faz? Eu já tenho mais ou menos esquematizado alguns movimentos chaves que precisam estar dentro da minha aula avaliatória ou da minha aula experimental. São movimentos que eu vou detectar como está a mobilidade de determinadas estruturas, como está a estabilidade de algumas estruturas, como que está a força muscular de alguns grupamentos musculares. Então assim, ó, são como anda a consciência corporal, concentração, como anda a conexão desse corpo. Então são movimentos chaves que você tem como facilitar e você tem como dar um upgrade se você vê se que o seu aluno é capaz de realizar tal movimento. Eu deixei aqui separado o reformer na posição com o conversor mat, para eu mostrar para vocês o exercício no mat e o exercício no equipamento. Eu escolhi o reformer porque o reformer ele é um aparelho extremamente versátil para uma aula experimental, tá? Você consegue utilizar diversas formas, se você tem um conversor, tem a torre, tem molas, e é um aparelho que você consegue facilitar muito a aula para o seu aluno e também desafiar, se esse for o propósito. Pensando que o seu aluno chega até você, o que você vai avaliar no primeiro momento, o que eu gosto de avaliar? Eu gosto de perceber como que o meu aluno tem a visão do corpo dele estruturalmente, como que ele se posiciona. Então, a primeira coisa que eu peço para o meu aluno, eu quero que ele fique em pé, exemplo, aqui no reformer. Então, ele vai ficar aqui em pé. Eu oriento para ele qual vai ser o primeiro movimento. Vamos dar um exemplo aqui de alguns exercícios de mobilidade que a gente já vai começar a avaliar algumas estruturas principalmente. Então, eu vou pedir para ele colocar a mão na foot bar aqui do reformer, dobrar o joelho da frente e estender a perna de trás, tá? Então, ele vai fazer esse movimento. E o que esse movimento tem a nos dizer? Gente, infinitas coisas, infinitas. Tem aluno que vai se posicionar aqui, que ele já vai se posicionar, já vai quebrar os cotovelos, o ombro vai estar aqui, tá? Você vai perceber os alunos hipermóveis, que eles já vão jogar e já não vão ter tão estrutura. Você vai perceber os alunos que têm encurtamento, que têm falta de mobilidade de quadril, que ele vai fazer esse movimento, vai rodar todo o corpo. Você vai olhar cintura escapular, observar as escápulas. Só dele estar aqui, você pode observar as escápulas, se as escápulas estão aladas, com fraqueza de serrate, posição de cervical. Então, tem inúmeras formas de você observar o seu aluno aqui no reformer. Feito esse movimento, vamos trabalhar um pouquinho de ver como está essa segmentação de abdômen, de estabilização pélvica, estabilização escapular. Então, você vai pôr o seu aluno ajoelhadinho e vai pedir para ele empurrar, tá? Vai e volta. Vai dar os comandos e vai empurrar. Se o teu aluno fez perfeitamente esse movimento, pede para ele ficar um pouquinho lá atrás, vai dando um pouquinho mais de desafio para ele sentir realmente a musculatura dele. Ficou bonitinho? Vamos tentar subir? Então ele vai subir, entrar numa pranchinha, sem empurrar muito o carrinho para trás. Se você achar que é possível, vai e volta. Então aqui você já vai observar, uma prancha, ela nos dá vários, é como se nos dessem várias respostas. Como que está a cintura escapular, como que está a coerência abdominal, a eficiência abdominal, como que está a estabilidade pélvica, como que está o posicionamento desse corpo do meu aluno durante a execução da prancha, como anda a resistência muscular dele, posicionamento de punhos.
Então, todos esses quesitos a gente consegue observar durante a execução desse movimento de prancha, tá? E não necessariamente ele precisa movimentar o carrinho, só de ficar parado tá ótimo. Não conseguiu dessa forma, vamos tentar fazer em região de 4 apoios, que aqui eu também consigo observar, é como se eu estivesse no match aqui, tá? Então, nessa posição de 4 apoios, eu já consigo observar coluna do meu aluno, tá? Eu posso observar curvaturas, posso observar também posicionamento de ombro, cotovelo e punho, estabilidade escapular, posicionamento cervical. Posso pedir para ele fazer a pranchinha com o antebraço, ó. Sobe, empurra, retorna e desce. Todos esses movimentos aqui vai me dar as mesmas respostas. Como que tá o corpo do meu aluno em questão de estabilidade escapular, estabilidade pélvica, conexão desse corpo, como que o meu aluno tá em quesito de mobilidade, como está a torácica do meu aluno, como que está o posicionamento de lombar, o abdômen dele está tendo eficiência para estabilizar a pelve, como que está o glúteo. Então eu consigo ter várias respostas de trabalhos que eu vou ter que fazer durante a minha aula. Feito esses movimentos de prancha, feito os movimentos de ajoelhadinhos aqui na prancha do outro lado, apoiando os braços na footbar, a gente pode evoluir para os movimentos do footwork. Tá? Então, o meu aluninho, ele vai sentar, eu vou posicionar os pés dele, eu vou observar agora a posição do meu aluno na posição de decúbito dorsal. Como que tá a torácica dele? Qual é o padrão desse movimento? Ele tá com esse padrão de movimento de costelas alta? Ele tem muita retificação da torácica? Como que tá todo esse processo? Sabemos que esse processo de costelas muito altas, eu preciso trabalhar a questão de mobilidade torácica para não gerar pontos gatilhos. Como que está o posicionamento de cervical do meu aluno? Ele está com o queixo muito colado, a cervical dele está muito com uma hiperlordose muito grande, está acompanhada de uma hipercifose. Então eu vou tirando várias respostas através do movimento. E aí você vai pedir para ele empurrar o carrinho. E você vai observar como se comporta esse empurrar o carrinho. Se ele faz isso. Se ele faz isso com o joelho. Se o joelho dele faz um valgo. Então, tudo isso vai te dar respostas para você trabalhar no decorrer da sua aula. Se ele tem fraqueza de glúteo médio, fraqueza de posterior de coxa, se ele tem joelho valgo, se ele desaba, se o pé dele é chato ou não, se ele tem essa conscientização, ok? Feito footworking, que é um movimento mais sobre o centro do que sobre pernas, tá? A gente vai fazer elevação pélvica, tá? Subir e descer. Se for possível, se você vê que o seu aluno é capaz, pode fazer as variações com um pé, com o outro pé, unilaterais, tá? Só se o teu aluno tiver estabilização para isso. São movimentos que eu preciso escolher com inteligência. Todos os movimentos que eu escolho para minha aula avaliativa são movimentos inteligentes que vão me dar um respaldo e caminhos certeiros para que eu vá diretamente no objetivo do meu aluno. Se o meu aluno tem uma dor na cervical, eu vou escolher movimentos que vão me dar ferramentas e caminhos possíveis para trazer benefícios para o meu aluno. Então eu vou observar o quê? Se ele tem um problema na cervical, como que está a força do meu aluno de membro superior? Como que está o posicionamento dessa cervical? Como que está a mobilidade da torácica dele? Como que se comporta o abdômen? Como que o corpo do meu aluno se comporta nos movimentos de membro superior? Nos movimentos de membro inferior? Se na hora que eu faço movimento de membro superior, ele fica fazendo o movimento de sobe e desce com o tronco. Se na hora que ele deita, ele cola o queixo ao peito. Todos esses detalhes vão me dar muitas ferramentas para tratar o meu aluno no decorrer das minhas aulas. Se o teu aluno chega com você com problema de hérnia de disco lombar, você vai avaliar a mobilidade de lombar, mobilidade de quadril, você vai avaliar a função abdominal, torácica, força dessa musculatura inferior. Todos esses parâmetros é muito importante. Então, antes mesmo de eu fazer a escolha certeira dos movimentos, eu preciso saber o objetivo dos meus alunos. Ok? Para fazer essa escolha de uma maneira efetiva e estratégica, para que o meu aluno perceba que eu sei sobre o que eu estou fazendo na minha aula experimental. O seu olhar, os seus pontos, quando você conversa com o teu aluno ele fala assim, poxa,
Essa instrutora tá olhando para pontos que nenhuma outra olhou, então é com ela que eu quero ficar. E a partir do momento que você começa a corrigir um pouquinho, que você mostra para ele que ele pode suavizar o joelho que está hiperestendendo, que ele pode melhorar a curvatura da cervical para ser fisiológica, melhorar o posicionamento do quadril para uma pelve neutra, para melhorar o desconforto dele. E aquele pequeno ajuste já faz ele não sentir tanto desconforto, ele já vai falar assim, é um pequeno resultado, vocês concordam comigo? É um micro resultado. Que ele vai falar assim, poxa, ela olhou para o meu corpo de uma forma diferenciada. E são essas sacadas que vocês têm que ter na aula experimental de vocês, dessa aula avaliativa. São esses pequenos detalhes que o teu aluno observa que você é uma profissional diferenciada, ok? Pensando aqui no Reformer, então, trabalhamos um pouquinho de mobilidade de quadril no primeiro movimento, depois trabalhamos um pouquinho de exercícios de membro superior para a gente ativar a serrate, para observar a conexão do quadril com estabilização escapular. Trabalhamos pranchas com a mão na foobar, com apoio de antebraço, elevação pélvica, e a gente pode trabalhar um pouquinho de exercícios de membro superior. Para quê? Para que você possa avaliar ainda mais o quesito estabilidade escapular, como que está essa consciência de tronco, abdômen e membros superiores, como o corpo do seu aluno se conecta e se comporta nesses movimentos e principalmente como anda a força. E aí você pode brincar e explorar todos os movimentos aqui com a alça, tá? Vamos pegar aqui a alça. Eu vou mostrar para vocês os movimentos que eu gosto de trabalhar no primeiro momento numa aula experimental, tá? Então eu vou pedir para o meu aluno sentar, ficar sentadinho, como se fosse indinho, se for confortável para ele. E eu vou pedir, ó, para ele puxar, eu já vou ensinar para ele como ativa a serrate anterior, que ele puxa pelos cotovelos e não pelo ombro para fechar as escápulas. Posso fazer a remada fechada, a remada aberta. Posso fazer o movimento unilateral, trabalhando um pouquinho de mobilidade de cervical. Posso mudar um pouquinho a minha remada, ó, fechada, com a palma da mão voltada para cima. Posso fazer bíceps, mantendo sempre a estabilidade do tronco. Posso trabalhar o bíceps com o meu cotovelo um pouquinho mais alto no rumo dos ombros. Posso trabalhar a serrátil, ó. Movimentos na diagonal. O importante é você não exagerar em nenhum grupamento muscular. Por quê? Porque você precisa de ferramentas. Quando você começa a exagerar muito num grupamento muscular, você foca só, por exemplo, fazer um monte de exercício de membro superior. Vai chegar uma hora que o teu aluno vai fadigar e vai gerar compensações, tá? Então, na aula avaliatória, você quer realmente ferramentas e caminhos. Que você quer abrir caminhos, você quer observar o corpo do seu aluno trabalhar, certo? Observou? Tá ok. Tá aqui no Reformer, você já pode fazer o quê? Observar como ele agacha. Agachamento é um exercício extremamente funcional, que você precisa saber se o teu aluno tem mobilidade de tornozelo, sabe ativar glúteo, se ele tem realmente a mobilidade em relação a lombar e quadril para agachar sem fazer a retroversão pélvica e sobrecarregar a lombar, se a coluna dele tem um bom posicionamento e não desaba para os alunos hipermóveis. Então, pede para ele ficar sentadinho e subir e descer. Sobe e desce. Se ele conseguir, isometriazinha, tá? Mantenha uma isometriazinha, 30 segundos, 1 minuto, aí depende do seu aluno e o como que você quer trabalhar com ele. Feito o agachamentinho, vamos trabalhar um pouquinho de movimentos unilaterais? Então a gente vai pedir para ele, a gente vai já observar a questão de equilíbrio e ele vai empurrar e voltar. Empurrar e voltar. Se você vê que o teu aluno não tem um bom equilíbrio, tá? Numa primeira aula, o que você pode fazer? Você pode colocar a haste da chair aqui no Reformer. O Reformer da Metalife, ele tem essa possibilidade que você pode colocar a haste aqui e o teu aluno segura para fazer tal movimento com mais segurança, certo? E eu gosto de finalizar a minha aula dando algum exercício de tarefa de casa para o meu aluno, tá? E com exercício de mobilidade. Pode ser um movimento de mobilidade de coluna aqui mesmo, ó. Então ele senta, empina o bumbum, leva o peito em relação à mola, volta redondinho, tá? E aí a gente pode escolher o exercício de mobilidade que puder.
Finalizou a aula, conversa com o seu aluno. Fala para ele o que você observou no decorrer da aula, o que você pode melhorar. Fala dos benefícios do Pilates. E isso, gente, eu gosto muito de dar essa dica para vocês. Eu adoro marcar aulas avaliatórias, aulas experimentais com outros alunos. Por quê? Os seus outros alunos são o seu marketing principal. Os seus outros alunos, no decorrer da sua aula, o que eles sempre falam? Eles dão feedbacks positivos sobre o Pilates e principalmente sobre você. Eles sempre falam assim, ó, nossa, entrei no Pilates com desconforto, agora eu não abandono mais, eu gosto muito, me fez muito bem. E isso é um marketing fantástico. Se o seu aluno que está fazendo, se o cliente que chegou para você fazendo uma aula experimental estava em dúvida, na hora que seus alunos começam a falar, nossa senhora, ele fecha na hora. Outro quesito, os alunos, eles geralmente, eles confortam um ao outro. Quando o primeiro aluno está na primeira aula, ou está fazendo a aula avaliatória, e começa a fadigar, ou cansa, ou fala assim, meu Deus, ou eu conto, ou eu faço, enfim. Aí eles falam assim, nossa, mas todo mundo passa por isso, no começo é assim mesmo, depois você vai ver. Ou eles falam assim, ó, depois piora um pouquinho, mas logo passa, compensa. Então assim, gente, não pensem que o aluno vai gostar mais da aula porque você tá sozinha com ele. Não. Quando você tá com mais alunos, é muito melhor. Você tem um respaldo muito maior dos seus outros alunos para te dar esse feedback positivo sobre o Pilates. Agora, pensando no match, em aula experimental no match, como que eu posso avaliar esse meu aluno? Eu quero avaliar a questão de mobilidade do meu aluno. Vamos fazer um movimento de rolamentozinho, ó. Então ele vai descer. Aqui eu realmente observo mobilidade lombar, força abdominal e volto. Mobilizo, retorno. Mobilizo, vou pedir para o meu aluno ir descendo até onde ele conseguir. Já observo também posicionamento, igual eu falei, na posição em decúbito dorsal, como está a torácica, como está a cervical, como está a conexão do braço em relação ao tronco. Ele leva o braço para trás, ele estende, ou ele leva o braço para trás e já permite essa conexão com o centro. Volto devagarinho. Feito esse movimento, podemos fazer outro movimento de mobilidade que é bem parecido com o que a gente fez no Reformer, ó. Então a gente vai, mobiliza o quadril, volta, eu já começo a observar como que tá essa questão de mobilidade, flexibilidade, como que tá a coluna lombar desse meu aluno, como que tá a torácica desse meu aluno. Posso pedir para ele descer, levar as mãos aos pés para observar como que tá a lombar desse meu aluno, se ela tá reta, se ela tá redondinha, tá? Eu preciso saber se essa lombar tem movimento, se ela é móvel ou se ela está rígida, porque aí eu vou precisar trabalhar mesmo essa segmentação da lombar. Feito isso, podemos partir para os movimentos de prancha. E aí a gente pode evoluir progressivamente. Eu posso começar com 4 apoios, observando a cintura escapular, observando o posicionamento de cervical, de lombar, observando abdômen. Da prancha, eu posso fazer o perdigueiro, para observar realmente como que está esse equilíbrio do meu corpo, consciência corporal, controle. Daqui, estende uma perna, estende a outra, entra na prancha. Se for difícil, pode fazer com apoiozinho de antebraço. Depois sobe devagarinho e retorna. Feito o movimento da prancha, vamos fazer a elevação pélvica, não precisa de acessório nenhum, tá? Nenhum. Você pode intensificar a elevação pélvica. Pensa no joelho crescendo para longe, aperta o braço, sobe o bumbum, aí você vai observar se o teu aluno é aquele aluno que leva para a lombar, se ele é aquele aluno mais retificadinho, se cola o queixo ao peito. Posso ficar um pouquinho na isometria, posso brincar com os movimentos unilaterais, tá? Posso brincar com muitos movimentos unilaterais aqui de ponte. E aí, na hora que eu quiser fazer movimentos de membro superior aqui, posso pegar uma faixa elástica, ou até mesmo posso fazer com o foam roller, posso brincar com os movimentos de membro superior com o acessório que eu quiser, tá, meu povo? Mas o importante é que vocês pensem que a aula experimental não é uma aula para que eu possa apresentar os aparelhos de Pilates para os alunos, para que eu fique contando histórias, não, ou fique olhando exames, não. A aula experimental, a aula avaliatória, é a aula para você avaliar o seu aluno através do movimento. É a aula que você vai ter realmente ferramentas para trabalhar no decorrer dos meses, para realmente trazer esse benefício para o seu aluno.
E é muito importante você jogar limpo com o aluno, porque os resultados é uma via de mão dupla, pessoal. Se o teu aluno não fizer a parte dele, o resultado não vem. Eu falo isso explicitamente para todos os meus alunos. Você precisa vir às aulas, você precisa fazer a lição de casa. Se você sair daqui e deixar tudo que eu falei aqui no Pilates, nada vai adiantar. Não adianta eu te corrigir, te dar a consciência corporal necessária aqui, você chegar na sua casa e fazer totalmente o contrário do que eu te disse. Então, o resultado vem com o trabalho conjunto. Eu preciso que você venha à aula, que você acredite no meu trabalho, para que o resultado venha de uma forma mais rápida e mais consciente. Isso é muito importante vocês falarem para os alunos de vocês. Outro ponto que é fundamental é vocês explicarem que Pilates a gente trabalha força. E a força muitas das vezes vai gerar um desconforto muscular. Que muitas das vezes o aluno chega para você com desconforto na cervical. E aí o médico falou para ele, vir até o Pilates que você vai relaxar, que ele vai fortalecer e que ele vai passar a dor. Aí o que acontece? Ele chega no Pilates, você dá um fortalecimento, no outro dia ele acorda extremamente dolorido. Aí ele vai falar assim, ó, entrei no Pilates para passar a minha dor e essa doida me deixou com mais dor. Então é muito importante, sim, você esclarecer esses pontos com os alunos de vocês. Olha, hoje a gente vai trabalhar bastante força. Então se você sentir um pouquinho de desconforto nessa região, é o seu músculo trabalhando, é uma dor do bem, é a dor que vai fazer você parar de sentir aquele desconforto que tanto te incomoda no decorrer desses meses, dessas semanas, desses anos. Mas é preciso ter paciência, tá? É preciso ter paciência. Sentir realmente essa dorzinha do bem, que eu tenho certeza que com esse trabalho mútuo a gente vai conseguir esse resultado positivo e você vai liberar esse ponto de dor que você sentir. Então, gente, é muito importante vocês falarem isso. Muitas das vezes as pessoas que chegam até a gente são pessoas extremamente sedentárias, que nunca praticaram exercício físico, não conhecem os movimentos e quando você começa a acordar essa musculatura, a pessoa assusta, tá? Por isso que a gente tem que ter dose. Sempre dosa o que vocês vão passar para os alunos de vocês. Espero que eu tenha clareado um pouquinho essa questão de planejamento de aula. As minhas aulas avaliatórias são sempre assim, eu não fico quicando o aluno de um aparelho para o outro, eu não fico mostrando um equipamento e o outro, eu não fico contando histórias para o aluno, eu recebo sempre muito bem os meus alunos, eu tenho muita paciência para ouvir o que os meus alunos têm a dizer, os alunos têm muita riqueza do que eles nos falam, em quesito de informações importantes para que a gente possa ter resultado e caminho certo para que eles tenham realmente resultados, tá? Então escutem os alunos de vocês, primeiro ponto, e observem o corpo dos alunos de vocês através das escolhas certeiras desses movimentos que eu falei, tá? Um grande beijo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir e de comentar e de compartilhar esse vídeo e espero vocês no próximo vídeo. Um beijo, pessoal, e até a próxima!